irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus se mantenha em nossos corações, que nós sintamos essa paz. Semana colmeia da família. Colmeia da família. Não existe instituição que esteja mais sob peso de responsabilidade do que a família. Não existe instituição da qual se espere mais do que a família. Em tudo quanto é lugar, outro dia eu fui num seminário sobre educação e saúde na escola, e a conversa sempre começa assim: a família é a célula máter da sociedade, a família é o centro de saúde da sociedade, e por aí vai. Todas as falas elevam a família à condição de lastro da estrutura social. Mas do ponto de vista espírita, o que é a família? Do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, a família é o teatro onde se reúnem espíritos que, de regra, tirando as exceções, que são nós aqui, né? De regra, tem lá suas diferenças. Conjugamos dentro de um mesmo espaço espíritos que têm que se acertar. Isso é família. E aí nós entramos num conflito, porque se ao mesmo tempo nós estamos naquele teatro, naquela arena, para pararmos arestas com espíritos que conosco têm que conviver o dia inteiro, nos vendem a ideia de que a família parece ser uma instituição perfeita e acabada. Portanto, se a tua está dando errado, é só a tua. Porque a dos outros está tudo bem. E aí mais você se constrange, mais você se aperta, mais você se oprime. Porque você tem a impressão de que você está falhando fragorosamente por não conseguir constituir uma família perfeita. E em verdade, viver em família exige uma determinação do espírito, exige uma vontade férrea, porque viver em família significa reciclar desejos e vontades, abrir mão, conviver com diferenças que seriam insuportáveis em outras circunstâncias. Viver em família exige uma renovação do amor pela humanidade, mais do que pelo próprio filho, pela esposa, pelo marido. Viver em família significa uma crença no amanhã, que o mundo de hoje vende como se não valesse a pena. Larga logo isso. A família, do ponto de vista espírita, é o maior investimento do espírito naquilo que não é só seu. E por não ser só seu, é o seu maior elemento de crescimento. Por isso, não se avexe se você está tendo dificuldades no seu relacionamento familiar. É normal. Não se constranja se aparentemente você está tendo mais dificuldades que seu vizinho. Boa noite. Estou fazendo assim só para, sabe? Boa noite. Boa noite. Boa noite para você também. Pode sentar aqui, ó. Vou ficar te atrapalhando. Agora pode sentar mais ali, ó. E mais para lá. Tá bom. Viver em família, meus irmãos e irmãs, é uma arte.
uma arte que exige empenho de todos os atores. E a proposta nossa hoje aqui é falar sobre um desses atores, o pai, nós, o Degas aqui. Porque a ideia hoje é a paternidade nos dias atuais, mas quando eu falo a paternidade, é a paternidade do pai. Do pai. E as mães não fiquem preocupadas, porque isso não significa que nós vamos desqualificar a mãe, pelo contrário. É para mostrar o quanto, nesse ambiente, há que se ter um empenho conjunto. Porque se não houver empenho dos dois, a tarefa fica quase impossível. Portanto, a nossa proposta hoje de conversa é sobre a paternidade nos dias atuais, mas a paternidade em relação ao pai, já que a nossa moral anda muito baixa. Sabe assim, a gente está mesmo precisando reafirmar todo dia como a gente é importante. Agora, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena referência no seguinte sentido. Quando eu falo pai, é o pai, evidentemente, no sentido ideal, né? Quando nós vamos tratar aqui do pai, é aquele pai que se faz presente, é aquele pai que assume a paternidade, é o pai por inteiro, perceberam? Pai no sentido ideal, sabe? Vocês acham que eu estou mostrando a minha camisa? O pai por inteiro. Essa é a proposta. Porque se a gente ficar, mas meu pai, teu pai foi teu pai, é teu pai, e só por isso já merece todas as honras. Por mais que nós acreditemos que não. Mas vamos trabalhar essa hipótese. A paternidade nos dias atuais. Lá dá para ler ou eu posso apagar todas as luzes? Posso? Dá para ler aí? Legal. O primeiro ponto a ser considerado é que durante milênios nós fizemos um contrato. Nós, os pais e as mães, fizemos um contrato. Tu cuida da parte emocional e eu cuido da parte material. Tu te ocupas com os filhos, com a prole, e eu me ocupo em garantir segurança e em garantir alimento. Pareceu um ótimo negócio, porque a nós competia então assegurar que ninguém invadisse a caverna e assegurar que teria um alce em cima da mesa de pedra. Pronto. Quanto a tudo mais era responsabilidade da mãe. E assim nós fomos fazendo por mais de 15 mil anos. É tempo para chuchu, é tempo para fixar papéis. Só que, com a evolução, com a necessária e justa equalização do papel de um e de outro, e principalmente com a ascensão da mulher ao mercado de trabalho, a questão de ter ou não que bancar financeiramente a família foi perdendo relevância. E a questão da segurança também foi perdendo relevância, porque hoje ninguém mais dá segurança física de nada. A questão da segurança física, que antes você tinha que fazer luta contra uma invasão ou contra animais, hoje é uma questão endêmica social. Então, aqueles dois papéis que garantiam a relação contratual, homem e mulher, segurança e alimento, perderam o sentido. E sobrou o quê? Qual é o meu papel hoje como pai? O que eu sou dentro da família? E nós começamos a construir esse questionamento que só se aprofundou com a evolução tecnológica. Isso aqui, né, gente, sabe? Isso aqui é só para mostrar, isso aqui não acontece na casa da gente. Tipo assim, esse iceberg aqui, né? Tá vendo? Isso não acontece com a gente. Nós estamos sempre enroladinhos, né?
sempre agarradinho. Não tem coisa melhor do que o marido e a mulher ficar o tempo inteiro agarradinho em casa. A gente fica assim, 30 anos depois, estamos nós lá agarradinhos. Amor profundo. Ela com uma camisola de bola, não tem problema. Linda. Ele com uma mesinha ambulante, porque a barriga se transforma numa mesinha. Não tem problema. A gente está sempre juntinho. Amor. Amor todo o tempo inteiro. Então isso que eu estou mostrando ali é uma coisa só para vocês terem uma noção de como é a vida dos outros. A evolução tecnológica trouxe um distanciamento maior ainda. E nesse distanciamento que foi se construindo em relação à apropriação da família por um estado de consumo, atingiu em cheio a sua figura mais frágil, que é o pai. Porque, lembre-se, nós fizemos um contrato que durou uns 15 mil anos. Nós não construiríamos relação emocional. Nós construímos uma relação de suporte material. E quando se tornou necessária essa inserção dessa relação emocional, o pai dançou. A figura mais frágil foi atacada. E foi atacada por quê? Porque numa sociedade de consumo, eu já falei isso inúmeras vezes, e falei aqui com vocês também, numa sociedade de consumo, nós precisamos estar vazios. E onde não existe uma estrutura familiar em que você se complete, em que você se preencha na relação familiar, sentar, conversar, brincar, sair todo mundo junto, sabe aquele negócio que vai construindo uma estrutura social, como diz Durkheim, nós somos seres que necessitamos da solidariedade social. E Aristóteles disse isso também. Nós temos uma necessidade de solidariedade social. E a família é o núcleo mais seguro de solidariedade social. O que faz a sociedade de consumo desconstrói esse núcleo e aí você se sente vazio, sem rumo, e você se torna um agente de consumo. Você deixa de ser uma pessoa para ser um consumidor. Para fazer isso, eles atingiram o pai, porque o pai ficou sem saber o que fazer. Qual é o meu papel dentro do lar, dentro dessa nova estrutura de lar? Porque nós estávamos conversando antes na casa do Raul, quando eu fui lá um café. O Raul assim, Walter, eu acho melhor que vir um pouco mais cedo, porque teve um engarrafamento no Morro dos Cavalos. Imagina, estou saindo de casa agora. Eu vou chegar aí por volta de 4h30 e eu sou um relógio. Uma vez eu marquei com o pessoal em Curitiba. Eu disse assim, às 1:55 eu vou estar no Carrefour ali na Avenida das Torres. Eu saí de Içara, 1:55 eu estava no Carrefour, na Avenida das Torres. O infeliz que marcou comigo chegou 2h40. Ele morava ali. Assim, tipo, não estou sendo evangélico, mas... Cheguei na casa do Raul antes dele. Ele estava aqui no centro, desse Walter, eu estou chegando em casa. Não se preocupe, eu já estou aqui. Só que a tua esposa esqueceu de trazer pão, então tu faz favor, traz pão. Aí ele trouxe tudo, fez um café lindo, maravilhoso. Quando nós nos comportamos dentro dessa estrutura, nós precisamos reciclar a nossa estrutura emocional. E aí entra a nossa ideia, a nossa consideração. A perda da referência da função do pai nos levou a esse questionamento. Qual o papel do pai no mundo atual? É ser pai. Nunca perca de vista. E é isso que nós vamos mostrar hoje aqui. Nós temos uma função como pais. E essa função é importantíssima. Vocês não fazem nem ideia de como é importante a nossa função dentro do lar. É tão importante que a gente devia ter até 2 pais. Nós temos sim uma função dentro do lar, e não é uma função material. Nós temos sim
o direito de resgatarmos nossa função emocional, porque ela é fundamental para o desenvolvimento de nossos filhos. Nós temos sim que nos reapropriarmos daquilo que é essencial em qualquer relacionamento, e a primeira apropriação é de natureza simbólica. Ou seja, eu sou teu pai, e tu tens em mim uma referência emocional, e eu construo isso a partir desse direito de estar presente, construindo essa relação desde antes de meu filho nascer, desde agora na barriga, quando eu fico ali, meu filho amado, desde a hora que ele nasce, desde a hora que eu pego ele no colo, faço ele arrotar às 2 da manhã, né? E aquele serzinho não dorme. Você tem que acordar às 6 para ir trabalhar, mas tu está lá, porque a mãe cansou, a mãe precisa dormir, a mãe amamentou, o seio dela sangrou quando ela amamentou. E ela precisa do pai. A quem mais ela daria o próprio filho a noite inteira? Ao pai. E aí o pai pega e embala, e o filho que não reconhece no pai, se não através de uma construção emocional, e a gente vai ver isso, nós temos algo diferente. Enquanto a mãe tem uma relação simbiótica, nós temos que querer amar nossos filhos. E para querer amar nossos filhos, nós temos que fazer esses exercícios de presença. Pega ele no colo, tudo bem que te cansa, mas é algo que não tem como explicar, e quem passou por isso sabe. Quando tu pega ele no colo, e ele vai, e às vezes até dá um gostinho, sabe, porque o meu mais novo, ele só dormia comigo, a mãe, ele não dorme, deixa comigo. Pegava ele, porque daí ele cabe melhor, né? Pegava ele, tal. Era 2h30, e aí ele dormia, e aí tu ia botar ele no berço, e aí vinha o trem. Dava vontade de ir lá e fazer um terrorismo com o trem. Mas quando a criança dorme, tu vai construindo nele uma relação, essa relação que faz com que ele sinta em você a paternidade. A relação de afeto é algo que vai se aprofundando a partir de um exercício constante. E para que nós precisamos construir esse exercício constante com nossos filhos? Para termos esse direito. Eu tenho o direito de que meu filho chore comigo. Eu tenho o direito de que meu filho, quando esteja nos seus momentos de fragilidade, venha procurar o meu colo. Há um direito de igualdade. Nós não somos nem maiores, nem menores que a mãe. Nós temos funções diferentes, atribuições diferentes, mas nós temos que resgatar esse sentido da paternidade. Sabem por quê? Porque senão todos perderemos, assim como perderíamos se ofendessem a figura da mãe, se descaracterizassem a figura da mãe, se desconstruíssem a figura da mãe, como estão fazendo subliminarmente com a figura do pai, gerando um processo de esvaziamento. E a natureza mostra que quando isso acontece, há uma perda de equilíbrio. Todos nós sabemos que você tem muito mais equilíbrio sobre 2 pernas do que sobre uma perna. Por mais que essa perna seja forte, por mais que essa perna faça esforços, nós temos que ter equilíbrio. O exercício do resgate é evidente que se dá muito melhor se o filho ainda não nasceu, se o filho está pequeno. Mas e se o filho já cresceu? Eu não vou enganar ninguém, o esforço vai ser redobrado. Mas nunca é perda de tempo resgatar a relação emocional com os nossos filhos e com os nossos pais. Por mais que você faça julgamentos de seu pai, já disse Anjo Aguarode, e eu acho que eu falei isso na última oportunidade que aqui estive, já disse Anjo Aguarode no livro Grandes e Pequenos Problemas, um livrinho de filosofia espírita. Falei, né?
Nenhum erro se justifica, mas todo erro se compreende. E se todo erro se compreende lá fora, dentro de casa, mais ainda. Porque nós também, por um ou por outro meio, vamos construindo nossas agulhadas. Então, se eu tenho regimes de tolerância com a rua, meu regime de tolerância dentro de casa tem que ser decuplicado. Porque ali há que se fazer um investimento sagrado no amor. Um dos nossos problemas é esse. Criar filho, gente, é uma arte, né? E é uma senhora arte. Por isso Deus deu 2 em 2. É tão difícil que Ele manda 2 em 2 para criar filho. Casar já é uma arte. É isso. É a mãe perguntando se o filho quer ficar mais perto. A avó. Ah, mas a senhora parece mãe, não parece vó. Casar é uma arte. E às vezes a gente casa e fica esperando um momento especial de que vem um filho. Porque o filho parece aquela coisa que vai, né, firmar o casamento. Dançou, neném. Sabe por quê? Porque teu primeiro filho é o casamento. Nosso primeiro filho é o nosso casamento. Casamento tem que ser tratado como um filho. Casamento tem que ser tratado igualzinho a um filho. Porque o casamento não é nem você nem ela. O casamento é uma terceira pessoa. Porque quando você cisma que eu estou casando com ela e eu vou manter o meu mundo, ou ela vai manter o dela, vai dar problema. Nós somos originários de mundos diferentes. Nós somos caldos culturais diferentes. Se nós chegarmos ali para ficar nesse jogo de imposição, os dois perdem. Mas se houver uma compreensão de que a hora que a gente casou, a gente gerou um filho, chamado casamento, os dois compreendem. Porque nós somos intrinsecamente, até no sentido biológico, a gente é diferente. A nossa forma de pensar é diferente. Nós estávamos comentando hoje lá, tipo assim, o pai chega em casa, ele vê os brinquedos das crianças tudo espalhado no chão. Qual é o jeito dele solucionar o problema? Pega tudo, põe dentro da caixa agora. E aí ele diz, pai, mas agora. Dá até um prazer assim, poder remeter. Só falta fazer uma estátua de bronze. Eu até pedi para ela, mulher, faz uma estátua minha de bronze, deixa no canto da sala, cada vez que tu quiser dar uma bronca neles, pega a estátua. Agora! Agora! E os guris, a mãe. Porque os homens, eles têm uma forma de raciocinar assim, a gente raciocina tudo encadeadamente. A gente vai falar de trabalho, a gente pega a caixinha do trabalho, fala de trabalho. Aí você quer falar de filho, você guarda a caixinha de trabalho, pega a caixinha de filho, fala de filho. É assim que o homem reage. Mulher é uma corrente contínua. Elas fazem tudo, elas são muito mais profundas. A mulher chega em casa, vê os brinquedos no chão, ela olha para os filhos. Vocês querem me enlouquecer? Vocês não têm dinheiro para pagar os empregados. E as crianças ficam olhando, tipo assim. O que essa mulher está falando? E aí vocês não veem que eu estou acabando. Aí ela vai lá, pega os brinquedos, guarda na caixa. A gente é intrinsecamente, isso aí tem livros falando disso. Nós somos mundos diferentes. Mas esses mundos têm que fazer uma relação de convênio. A gente se junta e gera um filho chamado casamento. Esse filho chamado casamento é quem vai educar nossos filhos. É o esforço para gerar esse filho que vai dar o ambiente para a construção
dos nossos filhos. O ambiente de nossos filhos é o casamento, não é o pai e não é a mãe. Eles, com as suas atuações fortes, consideráveis, constroem um elemento, um ambiente estrutural. Porque se não for assim, eles vão querer impor cada um no seu mundo. E aí o filho é quem sofre as consequências. Azul ou amarelo? Para onde que eu vou? Né? Mas quando eles compreendem que os dois juntos é que fazem um ambiente, é aquele ambiente que estrutura seus filhos. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, faz essa referência. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Eu repito, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Nossa jornada evolutiva é gradual. Como a gente vive numa sociedade que tudo parece que tem que ser muito rápido, a gente perdeu a referência de que nossa jornada evolutiva é gradual. Às vezes você começa a exigir demais de quem está ao seu lado. Você começa a exigir de seus filhos aquilo que você não foi nem 50%. Você começa a exigir de sua esposa, de seu marido, daqueles que com você convivem, aquilo que você seguramente não seria capaz de fazer. Mas você começa a exigir por um sentimento de remorso consigo próprio. E não porque você faz. Por isso, quando André Luiz faz essa advertência, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza, ele diz o seguinte, que os espíritos em estado de família, eles têm que ter a compreensão de que eles estão ali numa maratona e não numa corrida de 100 metros. Então eles têm que ter calma uns com os outros. Tem que ter um processo de colaboração. Para ficar numa expressão que hoje está na moda, temos que ser colaborativos dentro de casa. E ao invés de sermos colaborativos, nós ficamos passando a faca em todos os anseios e os desejos. Às vezes crianças ainda, nossos filhos já começam a receber os primeiros petardos. E nós mesmos uns com os outros. Agressões mútuas constantes, incessantes, sem compreender que quando nós atuamos de forma persistente, equilibrada, direta, nossos filhos alcançam um progresso seguro, porque não retroage, porque é real, porque aquilo é dele, e persistente. E claro, ele compreende o que está acontecendo com ele. Essa é a fala de André Luiz. Na questão 582, Kardec pergunta, pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos respondem, é sem contradita uma missão, é ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais do que o homem pensa a sua responsabilidade pelo futuro. Amar os filhos, dedicar-lhes empenho, é amar o futuro, é amar um mundo que não será seu, não no sentido material. É entregar para o mundo um espírito melhor, saudável. Isso requer uma consciência do seu valor, da sua missão. Às vezes a gente espera missões gigantescas, e você já tem uma missão gigantesca. A partir do momento que teu filho nasceu, você tem sim uma missão gigantesca, a mais nobre das missões, mais do que a que foi dada a homens que libertaram países. É a missão de ser pai, de ser mãe. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Nossos filhos nascem e ficam muito tempo em relação de dependência. Dependência física e dependência emocional. E às vezes a gente malbarata esse tempo.
E aí, dolorosamente, vamos sentir mais adiante como fez falta a falta de compreensão do que era a infância de nossos filhos. A presença física e emocional é de valor incalculável para todos nós. Auxilia sobremaneira na hora em que nós vamos ter que tomar decisões lá na nossa adolescência, que é quando nós temos que nos desgrudar de nossos pais, que é quando nós temos que construir a nossa identidade própria. Por isso, eles fazem essa advertência. Deus lhes dá uma organização frágil para nos tornar acessível às impressões. Troquem impressões por exemplo. E tudo se resolve. Mas aos que se ocupam em endireitar as árvores do seu jardim, do que endireitar o caráter de seus filhos. Porque criar filho, repito, é uma arte. É uma beleza a gente educar filho dos outros. Mas educar nossos filhos exige realmente um empenho, uma dedicação que vai fazer com que o pai e a mãe se tornem referências obrigatórias nessa atividade. E aí vem o que eu queria tratar. Quer dizer, tipo 8 e 10, agora vem o que eu queria tratar. Qual é? Não, agora quando ela fez um nossa, assim, nossa senhora, que eu vou até passar correndo agora. Nós temos atributos que são só nossos, e é disso que nós vamos tratar agora, que é a parte mais maravilhosa da palestra agora. Primeiro atributo intrínseco do pai, ou seja, por que o pai tem que estar ali? O pai equilibra a relação mãe e filho. A presença do pai, volto a falar, o pai ideal, harmoniza a relação mãe-filho, estabelecendo a justa distância entre eles. Por quê? Porque a relação mãe e filho é uma relação simbiótica. O filho sai da mãe. Quando o filho nasce, o filho não identifica a mãe. Quando ele nasce e ele vê a mãe, ele não está vendo a mãe. O que ele está vendo? Uma extensão dele. Eu sei que agora vocês ficaram chocadíssimas, porque vocês iam imaginar assim que ele está vendo, tipo Maria de Nazaré, você. Não, ele não está vendo você. Ele não está vendo você, ele está vendo um seio para mamar. Ele vê na mãe a extensão dele. Ele não vê na mãe um ser exterior. Ele não vê na mãe um ser externo. Ele vê a sua completude. E ele vai se apropriar dessa completude. E se não houver uma figura que faça com que ele se distancie harmonicamente, de forma justa, de forma equilibrada, ele vai se apropriar da mãe sim. E vai tirar a identidade da mãe. Vocês nunca viram isso? Nunca viram? Não existe. Hã? Ó, viu? Ela falou com firmeza. Vou até passar a palavra para ela agora. Existe? Existe e é super comum. A figura do pai está ali. Viu? Começou já a ficar importante. A figura do pai está ali para equilibrar a relação mãe e filho. O pai, aquele pai, volto a insistir, que se faz presente na sua característica de pai, ele se apresenta como o elemento dissociador. Ele separa a mãe do filho e mantém o equilíbrio entre os dois para que cada um mantenha a sua identidade. Primeiro atributo do pai. Segundo atributo do pai, estimula a autonomia do filho. Como o pai corta o cordão umbilical psicológico entre mãe e filho, ele faz surgir para o filho pai, mãe e filho. Ou seja, cabe ao pai ir rompendo aquele cordão umbilical que permanece muito sólido entre mãe e filho. Como o pai não tem uma relação simbiótica, ou seja, o pai, em verdade, não construiu uma relação biológica, no sentido... Mas isso, pai.
Oi? Quando existe pai que é pior que a mamãe. Exatamente. Quando se vê a ausência da figura do pai, nós sentimos o peso disso. A autonomia que o filho vai encontrando é em decorrência da compreensão dele de que existe um outro. E aí vem o terceiro atributo. O pai é o primeiro outro percebido pelo filho. A primeira figura que o filho percebe como outro na relação, porque a mãe para ele não é outro, a mãe é ele. A primeira figura que o filho percebe como outro na relação é o pai. O filho nasce, ele vê a mãe, é ele. Aí ele vê o pai. Pode botar a foto de uma girafa lá no meio. É duro, mas assim, é uma coisa muito constrangedora para nós, mas botar qualquer coisa na frente dele, para ele é o pai. E aí vem a grandiosidade do pai. Por isso que eu gosto, e é a parte que eu mais gosto. Nós, pais, temos que tomar a decisão de amar nossos filhos. Gente, isso é fantástico. Nós não somos pais por questão biológica. Nós somos pais porque queremos ser pai. Nós temos que decidir amar nossos filhos. E isso é extremamente rico e equilibrador no processo de estabelecimento da relação familiar. Você tem que querer construir uma relação com o teu filho, porque essa relação você não tem. E eu volto a insistir nisso. Nós não somos só um banco de esperma. Nós somos seres integrantes na figura da construção desse modelo que Deus adotou. Nós somos seres emocionais, espíritos, como a mãe é um espírito, você é um espírito com responsabilidades e emoções e sensibilidade para participar da construção de outro espírito que é teu filho nessa encarnação. Eu não me resumo a algo que sequer é visível. Eu sou o todo, o pai. Eu gosto de me ouvir dizendo: eu sou pai. E esse ser pai ajuda a construir a própria liberdade da mãe e ajuda a construir a liberdade do filho. Que se não fosse a figura do pai, se perderiam. Quarto atributo: introduz o filho no mundo da autoridade. A presença do pai faz o filho renunciar à posse exclusiva da mãe, tornando-se um princípio de autoridade ao regular a distância mãe e filho. Vejam comigo. Quando eu falo princípio de autoridade, eu estou falando autoridade, não agressão. Falando autoridade. Isso sou eu ou é o meu alto-falante? Quando o pai se faz presente integralmente como pai, ele vai distanciando a mãe do filho, de forma equilibrada. O filho, percebendo isso, vê no pai uma referência de autoridade. Uma autoridade positiva. Mas é aquela autoridade, volto a insistir, positiva. Não é aquela coisa que às vezes o pessoal faz, né? Que a criança faz um negócio e a mãe diz assim: espera só o teu pai chegar. Tu vai ver. E ela ainda tira um, né? E a criança já começa assim, o pai assim, um Godzilla. Aí depois quer construir relação de amor como? Não é isso que eu estou falando. Aí o pai chega em casa, botou o pé em casa, cansadíssimo. O cachorro abana para ele, o filho parece aqueles lagartos quando sai correndo, nem sabe por quê. Já fizeram a toca-feira. Não é isso. Eu estou falando daquela autoridade que o filho vai percebendo. Por quê? E isso nem precisa discutir. Os anos de experiência tratando com quem vai preso ou não,
acabou identificando esse tipo de situação. É muito mais comum o pai dizer assim: fez, meu filho, agora tu vai pagar. A mãe, por várias razões, ela vai justificando. Eu não estou dizendo que um está certo ou o outro está certo, mas são dois elementos de uma expressão de amor. E às vezes você vê um pai assim com o coração arrebentado, mas tem que, filho vai pagar. Ele paga o advogado, ele vai lá e paga para defender o filho, mas o filho tem que pagar. Esse princípio de autoridade vai se construindo, uma autoridade amorosa, uma autoridade que vai dizendo para ele assim: o mundo não é teu. E a primeira expressão dessa autoridade que depois vai se refletir no mundo lá fora é o pai dentro de casa. Só dá licença um minutinho. Na realidade, a estrutura familiar, a vida nossa, né? Terrestre é o pai ou a mãe, a família, né? Se não tem uma família, né? Se não tem família, Uma estrutura dos nós dois no caso, né? estamos isolados. Isolados como nós somos. Quem já passou pela experiência de não ter a quem recorrer emocionalmente? É uma experiência extremamente dolorosa. Dolorosa, eu já passei por situações assim. Quem não passou, né? Quem não passou? A gente fica: ah, meu Deus, não era para dizer. Quem não Tem passou? certeza, né? E finalmente, o último e não menos importante, o pai é importante porque um de seus atributos é que ele é modelo de masculinidade. E existe o pai porque existe o ser humano do sexo masculino. Nós somos, hoje está cada vez mais difícil, modelos de masculinidade. Lá em casa tem a minha mulher e tem eu e meus dois guris. Um está desse tamanho. Os dois já estão desse tamanho. E um deles faz todo tipo de artes e tal, artes marciais. Né? E a gente vive se pegando. E ela fica horrorizada. Meu Deus, como é que tu faz um negócio desse? A gente é homem. Homem é assim. Homem brinca de luta. Essa é a minha forma de ser homem. Eu não posso pegar, sentar com as crianças e tomar chá. A gente rola no tapete. Ela fica horrorizada porque mulher não entende isso. Mas homem é assim. Aliás, eu não sou homem, eu sou homem. Sou homem. Sabe? Quando a gente sai do banheiro, ela fica reclamando do chuveiro. Meu Deus, está cheio de pelo. Eu sou peludo. Homem é peludo. Está cheio de pelo. Eu também tenho que entender as tuas coisas de mulher. Assim. Então eu tenho que preservar. Não quero dizer que a gente tem que ser um troglodita. Não precisa ser um troglodita, pode ser um trogo. Eu tenho que preservar minhas características. Isso é processo de compreensão. E a gente vai e tal. E isso vai gerando uma estabilidade. E o filho tem que ter sim essa referência. Eu vou ser o mais claro possível. Ele tem que ter a referência da mãe e a referência do pai. Ele tem que ter uma referência feminina e uma referência masculina. É assim. Nossos filhos não são nossos amigos. Nossos filhos são nossos filhos. Amigo, se ele der sorte na vida, ele vai ter uns 5, 6. Se ele der sorte. Mas pai e mãe, ele só vai ter você. E quando eu começo a tratar meu filho como meu amigo, eu estou abdicando da minha condição de pai. Então, eu não sou amigo de meu filho. Eu digo isso com toda clareza. Meu filho, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. É bom a gente ouvir isso, né? Eu sou teu pai. Entre os atributos da paternidade está a amizade. Mas pai é muito mais do que amigo. Mãe é muito mais do que amiga. Nós somos pai e mãe.
E nessa relação com nossos filhos, a gente precisa ter, óbvio, né? Construir diálogo. Mas aí, olha só, o pessoal conversa, o pessoal faz força para ficar junto? Não. Se vacilar, tu vê teu filho talvez 2, 3 vezes por semana. Eu faço um esforço gigantesco, a gente faz um esforço gigantesco, mas é tipo assim, meio-dia é sagrado. Graças a Deus a gente ainda vive em uma condição que dá para os guris virem. O meu mais velho vem do trabalho, o mais novo vem da escola, a gente senta, desliga tudo. É a melhor coisa do mundo. Todo santo dia almoça, mesmo que eles achem assim o maior, sabe? De novo, pai. Filho, como é que foi na escola? Pai, isso aí está parecendo, sabe, tipo quando o pai vai falar com alguém assim, não tem assunto, né? Tu vai falando, vai conversando. Tem que conversar o máximo possível. A gente conversa o mínimo possível. E ele está no computador, e o outro está na TV, e como foi dito ali, mostrado no início, sabe, a tecnologia tomou um espaço, e você começa a ficar meio com receio, se você tem competência, ou você tem força para fazer um enfrentamento com a tecnologia. Será que eu consigo, vencer o videogame? Você não tem que vencer o videogame. Você não tem que fazer uma guerra surda com a tecnologia dentro de casa. Você tem que fazer seu filho sentir que é melhor estar com você. E ele vai estar com você. Mas também não se preocupe se em determinadas fases da vida ele preferir estar com videogame ou estar em tal lugar, porque isso é um processo natural. Mas quando nós vamos construindo desde pequenos uma relação com nossos filhos, podem ter certeza, eles vão querer estar conosco. Não tenham dúvida disso. Eles vão querer estar conosco. Mas estimule, converse, esteja presente, faça ele participar. Disciplina, né? Disciplina é aquele tipo de coisa que às vezes a gente confunde, mas tudo bem. Nós somos pais, mas não somos perfeitos. Aliás, é outra coisa que às vezes a gente quer passar para os filhos, tipo assim, eu sempre tenho a resposta, eu sei o caminho. Não, eu não sei. Eu não sou perfeito. Filho, agora está na hora de tu ir dormir. Ah, pai, mas amanhã é sábado. Filho, vai dormir, porque tu tem que dormir mais cedo, porque tu sabe como é que é, porque mesmo sendo sábado, domingo ou tal, perder sono a gente não recupera. Mas pai, vai dormir, eu estou mandando. Ah, pois é, né? Perdeu o argumento, perdi, mas eu mando, vai. Some daqui. Vai dormir. Onde já se viu? Um cara com 14 anos e eu tenho que ficar dando 1000 explicações? Eu já nem desligo mais o computador, eu vou lá naquele bagulho ali a chave geral lá. Tá! Vai estragar o computador! E aí, eu não sou perfeito. Eu nunca vendi a ideia de estou dizendo eu, tá? Estou dizendo eu. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita. A gente não vende a ideia de perfeição. É uma tolice vender a ideia de que não, eu sempre vou. Não. Às vezes você chega em casa, filho, eu estou cansado, hoje eu não quero conversa. Nós somos assim, o filho tem que compreender, e eles compreendem isso. Que você tem problemas, que o mundo oferece problemas, que aquilo não é uma redoma, sabe? Tipo família do Reni. Não é. Você tem momentos que isso se expressa através dos processos de diálogo, disciplina e exemplo. Não tem coisa melhor, mais rica, mais fortalecedora do que o exemplo. Por quê? Porque é você fazendo. Por que o Evangelho ficou entre nós? Porque Paulo reescreveu o Evangelho? Vocês acham mesmo que 12 pessoas, depois 13 com Paulo, depois veio 70, depois veio 500, depois era que as pessoas semi-alfabetizadas nos manteriam o Evangelho? O Evangelho é fruto da vivência de Jesus.
O Evangelho é fruto de que Jesus planificou o Evangelho por cada um. Por isso o Evangelho chegou até nós. Como ser um bom pai? Voa. Tipo assim, sai pela janela. Brincadeira. Primeiro, vigia. Teu filho mostra desde cedo quem ele é. É verdade. Mas olha, sabe, eles nascem e já traz uma luz neon assim. A criança mal está andando e já mostra claramente as tendências dela. A gente não vê porque a gente não quer. Mas ele mostra. Ai, meu filho é assim mesmo, ele gosta de brincar com todos os brinquedos. Não, isso é egoísmo. Mas é coisa de criança. Não é coisa de criança. Ai, meu filho é assim mesmo, ele chega na casa das visitas, ele sobe no sofá. Não, isso é falta de educação. Tem nada a ver com coisa de criança. As crianças, desde cedo, elas imploram pela intervenção positiva do pai e da mãe. Lembram lá a questão 582? Nós de cedo deixamos um